Bom, agora vamos ver aqui o model. O model, como já falámos há pouco um bocadinho, rapidamente, temos três classes, a 15, a move e a position. Vamos começar pelos mais simples. A position não tem quase nada que se lhe diga. É uma classe que tem dois atributos, linha e coluna. Então, final, o que quer dizer que em rigor serão constantes e, portanto, temos que lhe atribuir um valor no construtor e esse valor depois já não muda. Portanto, isto é apenas um objeto para guardar dois inteiros que já não mudam. É um bocado como um ponto, que teríamos xy, não é? Aqui a nossa position tem uma linha coluna e, além do construtor, tem um toString para mostrar assim em formato de coordenadas, linha coluna. Não confundir com xy, não é? A linha é, na verdade, mais um y. Aqui a coluna. Depois temos os gets. Temos um método que testa. Na verdade, temos dois. Temos uma versão estática e uma versão que não é estática. Portanto, a que não é estática, na verdade, se chama o método estático passando o diz. GetLine e getCall. A estática recebe uma linha coluna e diz se a linha coluna, se os valores da variável linha e da variável coluna estão entre 0 e 3. Na verdade, entre a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, que estão definidos como 3. Finalmente, tem aqui estes dois métodos que são gerados automaticamente, que podem fazer falta e é boa ideia habituarem-se a defini-los. Convém que estes métodos, o hashcode e o equals, sejam definidos quando a classe já está estável. Né? Se agora acrescentassem mais atributos, e esses atributos, sei lá, se além da linha coluna, eles passassem a ser 3 dimensões e além da linha coluna também precisavam da profundidade. Então tinham que redefinir o hashcode e o equals, não é? Que era para ter em conta as três coordenadas, por assim dizer. Pronto, depois, sobre o position não há mais nada. O move são duas positions. Portanto, é um método parecido. O que tem aqui de mais interessante é que temos aqui também um método que é utilizado alguns no código para criar um move sem ser o construtor. Portanto, o construtor faz o óbvio, né? Percebe duas posições e guarda. Deixa-me aumentar isto um pouco para vocês verem. O construtor faz isto óbvio, né? Guarda os dois valores. E depois tem aqui um outro método. Vou tentar mostrar isto aqui mais para este lado. Este outro método que é uma alternativa ao construtor, mas permite fazer algo que no construtor não conseguiríamos, que é eventualmente devolver nulo. Portanto, se nós tentarmos criar um movimento através com o BeginEnd, mas que o BeginEnd estava ilegal, ou seja, as tantas tinham coordenadas que não podiam ser, este método permite, nesse caso, devolver nulo. Enquanto no caso do construtor, às tantas tínhamos que colocar lá a mesma position e o end e não podíamos sinalizar para fora desta forma, pelo menos, que eles estavam ilegais. Então o que fazemos é verificamos se o begin is inside é verdade e o end is inside também é verdade, portanto se estão os dois dentro, as duas positions estão dentro do tabuleiro e se isso for verdade, então chamamos o construtor, devolvemos o objeto move. Caso contrário, devolvemos nulo. Este operador ponto de interrogação está claro para todos ou nem por isso? Já sabem o que é que isto faz? Já tínhamos falado disto em programação um bocadito, mas... Alguém não se lembra? Todos se lembram? Não se lembram, não querem dizer? Qual é a hipótese? Sim, é o operador ternário. O que interessa é, ele avalia se isto é verdade ou se é falso. E depois ou devolve este valor ou devolve este. É como se fosse uma função. Isto chama-se um if funcional, às vezes, isto. Embora não tenha lá a palavra if, poderia ter. Eu costumo dizer que há um if do Excel, se vocês já tiverem usado um if do Excel, é algo deste género. É um if que devolve um número. Se for verdade, devolve um número. Se for falso, devolve outro número. Este não é propriamente um número, mas é um objeto. Ou devolve o objeto, portanto uma referência para um objeto novo, ou devolve um número. Porque não conseguiu criar, porque não criou o objeto. Porque uma das posições era ilegal e então optou por não criar. Portanto, depois temos os gets. E temos aqui outro método que é usado também, alguns, que é devolver um movimento contrário a este. O movimento é da posição begin para a posição end. Este método o que faz é devolver um movimento oposto a esse, que faz falta quando a gente está a tentar refazer o jogo. Só tentar fazer no quadro, mas fazer no ar, mas no quadro não fica no vídeo.
Se vocês fizerem um movimento 1, 2, por exemplo, imaginem que era um movimento da posição 1 para a posição 2 e depois da posição 2 para a posição 3, andar ao contrário não é só os movimentos ao contrário, é cada movimento também ao contrário. De 1 para a 2, de 2 para a 3, depois tem que ir de 3 para a 2 e de 2 para a 1. Portanto, são duas coisas ao contrário, por assim dizer. E temos então aqui o get reverse que devolve um outro movimento que é este ao contrário, que o begin talvez não é o begin. E depois temos o hashcode e o equals que são gerados também automaticamente. Pronto, isto são as duas classes que não têm assim nada de especial. E aqui temos então a nossa classe que tem a lógica toda do jogo. Eu vou tentar ver isto de forma um bocadinho abreviada. Para não gastarmos demasiado tempo. Temos aqui no início um conjunto de constantes que são usadas, não tem nada de especial. Quantidade de linhas, quantidade de colunas são sempre 4. Um empty, que digamos que é para não usarmos o zero e aparecer lá como um zero mágico, nós vamos usar a constante empty, que significa peça, não é? A posição que não tem lá número nenhum. Portanto, a gente põe lá o valor empty, que em rigor é o valor zero, mas não se confunde com as peças reais, porque não há nenhuma peça real com o valor zero. Depois, criamos aqui um objeto do tipo random, que é usado mais à frente para gerar números aleatórios. Portanto, definimos logo aqui como constante estática para não ter que andar sempre a definir. Portanto, ganha-se alguma eficiência, porque se nós estivermos num ciclo para definir um número aleatório, se estivéssemos sempre a definir o objeto new random, era mais esse objeto que andávamos sempre a criar e que depois era destruído. Portanto, assim, não precisamos de uma série deles, basta-nos um, então criamos-o no início e pronto, depois usamos sempre esse. Porque a gente vai usar este rand para gerar um número aleatório, para fazer rand.nextInt. Se bem me lembro, é o método que está a ser usado. Depois, temos aqui um array de arrays de inteiros que tem cá estes pares. Menos 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, 1, 0. Para que é que isto serve? Vejam lá, o que é que acham? Chama-lhe vizinhos, né, em inglês. O que é que isto significa? Sim, exato. Ou seja, quando vocês têm uma peça, em qualquer posição de tabuleiro, se vocês quiserem saber quais as que estão à volta dela, portanto, basta pensar, se a peça for um sítio vazio, não tem peça nenhuma em rigor, convém-nos saber quais as hipóteses à volta dela que podem ir para lá. Quais são as que podem ir para lá? São as que estão na mesma linha ou na mesma coluna, mas não as duas coisas, nem nenhuma delas. Ou seja, se está na mesma coluna, não pode estar na mesma linha, senão era a própria peça. Não é? E se está na mesma linha, também não está na mesma coluna. Portanto, são as peças em cruz. Não sei fazer isso aqui no quadro. Esta peça, quais são as que podem vir para aqui? São estas à volta. Este array tem estes valores, porque estes valores somados à linha coluna da peça dão aquelas peças à volta. Portanto, se nós fizermos menos uma linha e a coluna ficar na mesma, temos esta. Esta é o menos 1, 0. Esta é a posição 2, 2. Né? Se agora pegarmos no 2, 2 e somarmos aqueles valores que ali estão, por exemplo, para obter a posição 1, 2, é o 2, 2, mais, melhor fazer um bocadinho de álgebra. Não vê que faz falta. Obtinha o quê? 1, 2. E o que é o 1, 2? É esta. Está claro? Portanto, se fizermos isso com cada uma daquelas, obtemos as coordenadas da peça à volta daquela em que estamos interessados. Isto é usado depois aí em 2 metros, bem me lembro. Tá? Deu para perceber isto? Não é por isso.
Portanto, é como se fossem os deslocamentos que temos que imprimir à nossa peça para saber quais as peças que interessam. As que nos interessam são as que estão em relação à nossa com este desfazamento de coordenadas. Menos uma linha, 0 colunas. Portanto, menos uma linha, mesma coluna, não é? Mesma linha, menos uma coluna. Mesma linha, menos uma coluna. Esta. Depois esta é a mesma linha, mais uma coluna. E esta é mais uma linha, mesma coluna. Pronto, e depois temos finalmente o array das nossas peças, todas, o array de arrays, certo? E acabam aqui as nossas variáveis, os nossos atributos, desculpa. Vejam como são aliás, 5 constantes, a único atributo mesmo no sentido que é diferente de objeto para objeto, embora na verdade nós depois também só temos um objeto 15, até podíamos ter definido como singleton, se quiséssemos. O único atributo que temos, na verdade, que não é constante, é o pieces. Portanto, a nossa matriz, que é onde estão os números. Pronto, o nosso construtor chama o resetBoard e depois há um outro construtor que chama aquele construtor, não é? Esta é a forma que vocês já devem conhecer de chamar o outro construtor. Portanto, além de criar o construtor inicial, que é o que eu chamo aqui o reset, que é aquele de 1, 2, 3, 4, 5 até 15, não é? Tudo linear, a seguir baralha. Baralha com base nestes parâmetros que são recebidos de fora. Temos então aqui o nosso resetBoard que cria o nosso tabuleiro, vai colocando os números que é este n, e no último coloca o empty. Ele na verdade até coloca ele até coloca até 16, mas depois, se repararem, ele coloca até 16 e depois atropela o 16 com o empty. É mais fácil do que estar a criar uma exceção no ciclo, neste caso. Tratamos todos por igual, mas depois o último, vamos lá diretamente e colocamos o empty. Se repararem. Tá? E assim o ciclo fica linear. Vão sempre à linha de único, coloca o n, incrementa logo o n para a volta seguinte. Portanto, ele vai colocando 1, porque o n começa em 1, depois 1, 2, 3, 4, 5, por aí fora. Então, depois temos aqui um toString que é para mostrar o nosso tabuleiro, em formato de texto, se quisermos. Nada especial. O p7 é para obtermos o valor, como o próprio nome diz, né? Passamos num position e ele vai ao position, obter a linha, coluna e devolve-nos o que é que lá está nesse sítio. Temos um p7 em versão texto, que faz aqui aquele truque de quando é um 0, não mostra o 0. Portanto, se vê que o i tem o valor 0, manda uma string vazia. Se não for 0, então realmente manda o i sob a forma de string, que é fazer o i somado com a string vazia. Depois temos aqui o nosso método que faz a baralhação. Aqui que baralha o nosso tabuleiro para termos uma solução inicial. Uma solução não, um puzzle inicial para depois descobrirmos a solução. E vejam o que é que ele faz. Cria a tal lista especial, que é o tal deck. Diz que a posição empty é aquela que é, né? A posição empty é na posição onde está. Isto é porque esta variável é usada mais abaixo. E depois diz aqui, calcula a quantidade de movimentos. Vejam aqui é que se vê a utilização daquela variável. Deixa-me cá aumentar isto. Aqui, when moves, a quantidade de movimentos que ele vai fazer é o mínimo de iterações mais um número aleatório até additional iter. Portanto, se aqui fossem 20, no mínimo ia fazer 20 iterações mais uma determinada quantidade aleatória até additional iter. Depois fazemos então um ciclo for para a quantidade de movimentos que está definida. E o que é cada movimento? O random é chamar o método que seleciona um vizinho. Selecionar um vizinho é um vizinho da empty. Portanto, a gente sabe que esta é empty e vou selecionar um destes. Ou calhas. Que este método devolve.
Depois de sabermos que esta é a posição random, criamos um movimento random para empty. E aplicamos o movimento aliás, aplicamos esse movimento com o parâmetro show, que pode estar true ou false, que é o tal que se queremos passar para a interface ou não. E depois dizemos que agora o empty é o random. E adicionamos o movimento à nossa lista de movimentos e passamos para o seguinte. O que é que nós fizemos? No exemplo, se tivéssemos escolhido este vem para aqui, portanto o empty passa a ser este que era o nosso random. Tinha sido escolhido antes. Na volta seguinte do ciclo, o empty agora está aqui. Portanto, e ele simplesmente vai agora assumir que o empty está naquela posição, que era onde estava a peça que tinha sido escolhida antes, e vai fazer exatamente a mesma coisa. E faz isso esta quantidade toda de vezes que nós podemos definir com estes parâmetros, min-iter e additional-iter. Estas voltas todas ao ciclo sempre a mover uma peça. Isto ainda tudo sem interface, não é? Tudo no módulo. Só dentro da matriz. Lá, uma questão? Se eu faço a conversa toda, vocês não têm questão nenhuma. O unmix é muito mais simples, porque nós passamos da lista dos movimentos, eu só tenho que recorrer à lista dos movimentos e aplicar o movimento. Mas o movimento é inverso. A lista já está invertida, na verdade. Então o que nós fazemos aqui é aplicar o movimento também invertido. Em vez de ter a posição A para B, ele vai aplicar o movimento B para A, para andar ao contrário. E faz aqui um sleep com o sleep time, que é parâmetro, que é a tal espera. Se a gente quiser fazer uma espera, põe aqui o valor em milissegundos. Agora pensando bem, até devia estar um long. Fica para a versão 2. E fazemos uma pausa. E isto está a ser usado quando nós estamos a ver a solução do puzzle. Depois o register view é exatamente aquilo que já apareceu. Ainda ficou aqui um cálculo, viram? Ainda um copy-paste que falhou. Este era tão igual que ainda tem um cálculo. E este de facto é exatamente igual ao que está na calculadora. Portanto é simplesmente receber uma view e nós adicionamos essa view, que é um 15 viewable, à nossa lista de observadores usando este método que já está feito. Na classe... Onde é que este método está feito? Este é de observer. Está feito aqui na classe observable que nós estamos a herdar. Onde é que eu ia? Agora perdi aqui um bocadinho. Mix, unmix, era aqui. Register. Depois o getPieces é obter todas as peças numa lista. Está a ser usado no nettest. Portanto, percorremos o array e pomos tudo numa lista. Os valores todos que estão no array. Sob a forma de lista. O array de arrays. E aqui temos um move. Aqui, propositadamente, fiz duas versões. Digamos que esta é uma versão mais tradicional. E que a maior parte das pessoas chegaria a esta solução. Vejam, vamos ver só a lógica deste método. Eu vou tentar não explicar o resto com este nível todo de detalhe. Mas este aqui era interessante tomarem atenção a isto, que mostra como as coisas podem ser programadas de forma muito diferente. Vejam, mover a peça na posição position. O que é que este método pretende fazer? Por exemplo, se a peça a mover é esta, queremos que a peça move para aqui, que é um tal empty. Certo? Portanto, é mover a peça na posição que nós damos. Portanto, esta pode ser movida, por exemplo, esta aqui não podia. Tem que ser uma que esteja aqui ao lado disto. Esta aqui da diagonal também já não podia. As peças não podem dar em diagonal. Portanto, esta podia, por exemplo. Então o que é que nós fazemos? Primeiro verificamos se está dentro do tabuleiro. Estamos a admitir que a position podia vir ilegal. Se é uma posição que não faz sentido, que está fora do tabuleiro. Então, se fosse isso, devolvemos logo falso e acabou-se. Portanto, se o método devolver falso é porque não moveu nada. Caso contrário, para uma situação mais normal, ele vai descobrir onde é que está a posição empty. E vai descobrir onde é que está a posição empty em relação à nossa. Não precisa de andar à procura no tabuleiro todo. A gente sabe que quer mover isto aqui e ele vai ver se encontrar empty aqui à volta. Aquela história do neighborhood de há bocado já serve para aqui também. Só que a gente ali está a chamar um método que faz isso. Portanto, estamos nesta. O que é que isto corresponde? O utilizador vai lá e carrega no botão, carrega neste. O que é que ele agora tem que fazer? Tem que escolher onde é que está o empty. Se estava aqui ou aqui.
E descobre que está aqui, é isso que ele devolve. Devolve a posição de onde está o empty, que é o nosso empty pós. Se o empty pós está nulo, é porque aquilo afinal não conseguiu descobrir o empty à volta. Quer dizer que tínhamos clicado, por exemplo, aqui. E aqui não é nenhum empty à volta, portanto não era para fazer nada. É a situação que eu já vos mostrei, que a gente vai lá em interface, carrega no outro botão que está afastado da posição vazia, não é suposto acontecer nada. Porque também é suposto devolver falso. Porque carregou no sítio que não tem a posição empty ao lado, para poder ir para lá. Só se realmente a posição empty não for vazia, ou seja, se realmente obteve uma posição empty, então aplicamos o movimento, e o movimento é o quê? Criamos aqui o objeto move, que é da nossa position, que veio como parâmetro, para o empty pós. E este true é para dizer que queremos mostrar isso. É para dizer que queremos mostrar o movimento. Queremos notificá-lo. Ficou clara a lógica deste método? Portanto, basicamente, vem, primeiro se a posição está dentro do tabuleiro, se não está, devolve falso. Depois vou procurar a empty. Se a empty vem a nulo, é porque afinal não tem empty ao lado e também devolve falso. Caso contrário, aplica o movimento. Tá? É um código, pelo menos depois de perceber a lógica, parece linear. Não é? Agora, é possível programá-lo desta forma que está aqui, que é uma outra forma de ver isto. Na solução que eu vos vou dar, vejam que os métodos que aqui estão são os mesmos. Position is inside and apply move, e depois dentro do apply move está o create move, que são os métodos que usamos aqui em cima. Com uma diferença. Aqui usamos o construtor, aquilo que eu vos falei há pouco. E aqui usamos aquele método estático que também queria, mas que pode eventualmente devolver nulo. Essa é a diferença que está aqui. Digamos que é o único truque, por assim dizer, que se teve que fazer para permitir este tipo de solução. Fizemos o is inside, depois fizemos o apply move e passámos-lhe um create move. Só que este create move pode eventualmente devolver nulo. Este aqui, exato, pode devolver nulo. E fazemos então o apply move. O apply move, se receber um nulo, devolve falso. E então isto também funciona. Temos aqui duas coisas em... O que é que usamos aqui? Usamos um ilógico e usamos uma composição de funções. O create move fornece o parâmetro para o apply move. E com isso é curioso, esta solução fica muito mais curta em termos de código do que esta. Tá? Isto é para verem outra forma de programar isto. Vejam que isto tem outra curiosidade. Na solução, que é, esta solução não tem ifs. Não repararam? Portanto, um exercício que eu já de vez em quando tenho falado nisso, um exercício que vocês podem tentar fazer sempre no vosso código, quando acharem que têm tempo de sobra, portanto é fácil. É tentarem tirar os ifs. É um bom exercício. Não quer dizer que seja sempre boa ideia, mas como exercício é uma boa ideia. É aquela história da analogia que os atletas não treinam só o que vão fazer em campo, também fazem outros exercícios que os preparam diretamente para. Não é? E aqui também é um bom exercício isso. Na solução que vos vou dar depois do trabalho prático 2, ele vê esse exercício um pouco mais longe. E a solução não tem quase if nenhum. Foi um bocadinho propositado para verem outra forma de programar as coisas. De tentar reduzir a quantidade de ifs. E uma das estratégias é esta. É usar o operador de conjunção, que é um if escondido também. Não é só o polimorfismo. O outro é o polimorfismo. Não é? Porque é que termos os métodos nas várias classes e ele automaticamente chama o método certo em vez de a gente estar a fazer if é um não sei o quê, faz isto. If é um não sei o que mais, faz outro. Não é? Conforme o tipo. Mas outra estratégia é esta. É que isto é um if escondido. Porquê é que isto é um if escondido? É que se o is inside for falso, ele já não vai fazer o que está a seguir no i. Porque é uma das características de, arrisco a dizer, todas as linguagens de programação modernas. É que o i lógico,
conjunção, tem aquilo que se chama Shortcut Evaluation. Um I, para ser verdadeiro, tem que ser tudo verdadeiro, certo? É uma das características do ilógico. Então, se ele detecta que uma parcela é falsa, já não se dá o trabalho de ir a ver as outras. E isto, na verdade, funciona como um if. Se aquilo é falso, já nem sequer devolve logo falso. Mas se for true, vai fazer o resto. E isso é uma defesa, muitas vezes. É isso que permite vocês, por exemplo, fazerem código do género. If A diferente de null e A ponto qualquer coisa. Portanto, se o A for igual a null, ele já não vai fazer o A ponto qualquer coisa. Porque está no I. Então não correm o risco do null pointer. Porque se for null, dá logo falso. Ele já nem sequer vai ver o lado direito, onde vocês iam utilizar o tal A que estava a null. Portanto, pôr o A, if A diferente de null e A qualquer coisa com o A, é uma defesa. Aqui é um bocado a mesma coisa. Se a posição nem sequer está dentro do tabuleiro, já não vale a pena fazer um movimento. E de facto não vai, porque tem um ilógico. Claro que ele só está a usar uma destas versões, teriam que mudar aqui o nome. Eu coloquei aqui um 2 para, senão daria erro. Este é um método muito simples para verificar se o tabuleiro está na posição. Mesmo assim, tem aqui é preciso vê-lo com alguma atenção, mas o que ele faz resume-se muito facilmente. Ele vai ver se o tabuleiro tem de facto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 15. Ou seja, estão lá as 15 posições. A última é rigor, nem sequer precisa de ver, porque se assumimos que estão lá os 15, a outra só pode estar mesmo na última posição. E então o que ele faz é quando encontra uma que não tem número sequencial, que é o nosso n, e o n se a posição é diferente do n, daria falso. E se o n for menor ou igual que 15. Isto tem a ver com... O n tem que ser sempre menor ou igual que 15. Portanto, para impedir que tivesse lá um outro valor qualquer. Também está a verificar isso. Mas a primeira parte do I é que é realmente importante. Porque o n vai sendo incrementado. Começa em 1, depois aqui é incrementado. Portanto, à medida que vai percorrendo, tem que encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por aí fora. Pronto, e depois aqui... Estes dois são aqueles gerados automaticamente. E este é o último importante que aqui está. A notificação da interface é isto. É dizer... É passar um array que tem duas posições. A posição begin e a posição end do move. Portanto, passamos um array com duas posições. Para isso é que é preciso. Eu quero levantar aqui. Passamos para a view, para a janela, um arrayzinho pequenino com as duas posições. Linha coluna, linha coluna. Ou seja, linha coluna deste, linha coluna deste. É a única informação que é passada para a interface. E a interface, com base nesta informação, desta linha coluna, sabe que aqui deve desaparecer o número e aqui deve passar a estar. Aliás, não é bem assim. Fica a saber que são aquelas duas posições que vale a pena atualizar. E pronto, depois temos o hashcode, o equals e ainda temos aqui o nosso apply move. O apply move está aqui para baixo. Pronto, e agora são os métodos privados. Eu não vou aqui segui-los todos, senão nunca mais acabamos a conversa. O que é que o apply move faz? Isto parece muito código, mas faz uma coisa. Mas é por causa aqui destes comboios de get-in e get-line que fica muito grande. O que isto está a fazer é, dado o movimento, mudar o que está lá no array pieces. Portanto, dado o movimento, que é esta posição e esta, tem que ir a esta e pôr aqui esta, e tem que ir a esta e pôr aquela. Tem que fazer duas afetações, que ele está aqui. Uma posição fica igual à outra e a segunda fica igual a empty. Esta fica igual a esta. E esta fica igual a empty. É isso que ali está. São estas. É isto aqui que realmente faz. Depois se o show está a true, a gente notifica. Se não notifica. Ou seja, se passa para a interface ou não. O notified change é o que realmente vai depois passar a informação para a interface.
Pronto, está aqui um sleep. Já não está aqui assim mais nada muito importante. Isto termina o modelo.